dia! Sejam bem-vindas a mais esse episódio da nossa jornada extraordinária. Como tem sido bom esse encontro com vocês, hein, gente? Vão entrando. Bom dia, bom dia! Hoje é o segundo dia, hein? Ou seja, a gente ainda tem muito tempo dessa jornada, muita coisa pela frente. Bom dia, Gé! Sejam todas muito bem-vindas. Vão ser momentos muito gostosos esses que estaremos juntas aqui nessa jornada. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês, porque já está fazendo sentido para mim. Hoje nós vamos conversar sobre motivação. Eu sei que é uma palavra que muita gente usa, é uma palavra que a gente até aprende a trazer. Eu não estou motivada. Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia, sem depender só dela, para ter os resultados que a gente deseja, certo? Bora enviar uns aviãozinhos aí? Vou enviar os meus. Envio os aviãozinhos para o povo saber que a gente está entrando, para as pessoas entenderem que a gente já está aqui ativa, colocando em ação tudo aquilo que a gente está se propondo. Ó, já mandei os aviãozinhos aqui, vocês mandem de vocês também. Bora que esse encontro é rápido pela manhã, vocês sabem, né? Que não é um encontro para ficar em muito tempo, mas hoje o conteúdo tá pesado. Então, se preparem, segura os carrinhos, que lá vem, tá bom? E eu quero começar o nosso encontro de hoje falando sobre algo que aconteceu no meu final de semana. Semana passada, eu estive empenhada num objetivo muito grande com meu marido, algumas coisas para fazer. Então, de quarta, quinta-feira em diante, eu dei uma enxugada, uma reduzida no ritmo das minhas postagens no Instagram, tanto que eu fiquei até sem postar story. Eu dei uma reduzida no ritmo das minhas respostas de mensagem. Bom dia, Fê, bom dia, seja bem-vinda. E eu também dei uma reduzida no número de cargas de atendimentos. E eu fiz isso por alguns motivos, mas eu vou trazer os dois motivos principais. Primeiro, porque eu precisava descansar, eu percebi fisicamente e mentalmente que eu estava cansada. E também porque essa semana eu sabia que seria uma semana de muito mais trabalho. E sendo uma semana de muito mais trabalho, eu precisava estar reabastecida. E aí eu quero te fazer uma pergunta já. Você já aprendeu a ser intencional nos seus descansos, nas suas pausas, nos seus picos? O grande problema de viver de motivação ou de não saber ser intencional é que a gente não consegue perceber quando a gente precisa de uma janela de descanso, quando a gente precisa dar um pico. Por quê? E aí eu vou trazer as emoções, tá? Que eu, psicóloga, não posso deixar de trazer as emoções. Vou ali descansar. O que acontece comigo quando eu vou descansar? Quando eu vou descansar, meu corpo reclama, minha mente culpa, eu me sinto perdida, não consigo desfrutar. Por quê? Porque não está claro para mim que aquele momento é o período de descanso. Bom dia, Adri. Bom dia, Daíse. Por outro lado, quando eu estou no pico da energia, aí eu vou sem dosagem, eu quero fazer tudo, eu quero resolver o mundo e esqueço que a minha energia não é infinita. Então, quando eu pergunto para vocês se vocês já aprenderam ou estão se colocando para ser intencionais na dosagem de como vocês fazem o que fazem, é porque esse é o primeiro passo para a gente não depender da motivação. Não depender da motivação significa eu ter clareza, não só do que eu preciso fazer, mas de como eu vou fazer. Porque senão eu gasto energia demais e depois eu fico cansado em excesso, ou eu vou descansar e me culpo em excesso e não consigo descansar nada. Esse final de semana eu até compartilhei isso nos grupos fechados e depois coloquei aqui para vocês verem se vocês gostariam de receber. Por quê? Porque é muito claro isso. A gente quer depender
da motivação ou do que está sentindo e acaba ficando refém das emoções. Caramba, eu falei que queria descansar, mas eu nem consegui. Caramba, falei que queria fazer uma coisa e no fim me cansei, fiz e não fiz nada. Quantas de nós não aconteceu isso já? Por quê? Porque a gente não tem clareza das emoções. E aí eu vou trazer outras duas experiências minhas, bem pessoais mesmo. Eu fiz o Café com a Psi em 7 de fevereiro, que foi a edição do começo do ano. E eu trabalhei bastante. Eu fiz o quê? Eu trabalhei em dezembro, descansei no Natal, porque era meu aniversário, ano novo. Quando voltamos, eu voltei trabalhando, porque o Café com a Psi era fevereiro. Então eu trabalhei muito em janeiro para conseguir o evento em fevereiro. O Café com a Psi foi em fevereiro, na semana seguinte era o Carnaval. No Café com a Psi, que foi muito bom, eu me culpo quando eu não consigo agir. É isso mesmo, tá vendo, Adriana? No Café com a Psi, o que aconteceu? Eu vendi bem, tive um bom número de pessoas, deu tudo certo. Mas eu estava sem clareza emocional. Então o que aconteceu? Eu voltei ativa mesmo a projetos e coisas que eu precisava fazer quase no meio de março. Eu não consegui manter a consistência do que eu tinha criado em fevereiro. Das pessoas que eu tinha conversado, dos leads que eu tinha alcançado, do próprio evento em si, o tamanho que tornou. E aí, quando eu voltei quase em março, já tinha passado o trimestre do ano. E aí, o que aconteceu? Obviamente, eu tive prejuízo financeiro, eu tive prejuízo pessoal, tive prejuízo dos resultados dos projetos que eu tinha. Então, quando eu falo para vocês que eu estou aprendendo a ser intencional, é porque eu também já tive os meus prejuízos. Só que aí o que acontece? Que é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. A gente precisa aprender a tomar consciência desses prejuízos. Não basta somente eu saber que deu ruim. É muito ruim, é isso mesmo. Então não basta somente eu saber que deu ruim. Eu tenho que tomar consciência disso. Tomei consciência, caramba, não foi bom assim, caramba, que agora? Aí o que você vai fazer? Você se organiza para aquilo não acontecer mais. Você precisa se organizar para aquilo não acontecer mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o time, eu falei, caramba, agora passou e tal. Eu trabalhei depois, atendi um monte de gente, mas não estava mais naquele pique. O meu corpo, que era para descansar só no carnaval, queria descansar o mês todo. E eu estava realmente cansada. Porque um evento é cansativo. E nem sempre você recupera um evento no final de semana. Mas, talvez se a minha clareza estivesse mais aguçada, eu teria tido outros resultados. Então, o que eu fiz para agir? Eu já reorganizei meu calendário. Agora eu estou com uma outra dinâmica aqui muito mais organizada. Tenho outras coisas fazendo, tenho gente me ajudando. Tudo isso facilita o processo. Faz com que eu não dependa da motivação. E eu quero já deixar para vocês claro aqui. A motivação, ela não é nossa inimiga. Ela não é inimiga, ela é importante para o nosso desenvolvimento, ela é importante para o nosso avanço. Ela é o combustível inicial para tudo que a gente vai fazer. Mas a motivação não é o alicerce. O que a gente erra é que a gente coloca a motivação no lugar errado. Ela chega e ao invés da gente aproveitar o embalo dela para ir tendo mais clareza, a gente gasta ela todinha no começo e depois quer que ela seja o alicerce para sustentar todo o processo. A motivação não é alicerce. A motivação é combustível inicial. E só. Depois a gente precisa de outros elementos, que eu vou inclusive trazer para vocês. Mas eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu não construo resultados consistentes com motivação, só com ela. Aí eu vou depender do humor, eu vou depender do sono, eu vou depender de uma série de outras coisas e aí eu me perco. Não alcanço nada, fico mais frustrada ainda porque não consegui executar, culpo o sol, a chuva, a copa, todo mundo e já era. Tá? Eu falo muito de resultados consistentes porque não basta só você dar um chute e acertar o gol. Você tem que se manter na jogada, você tem que se manter no campo, você tem que fazer outros gols. E isso depende de quê?
depende de condicionamento físico, emocional, depende de treino, depende de eu ser treinável, de eu aprender outras coisas, depende muito de eu aprender outras estratégias, de eu não achar que eu chutei com a direita e vou chutar a vida inteira com a direita. Não, certo? E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos da motivação para vocês entenderem, tá? Existe a motivação intrínseca, que é a motivação interna, vocês sabem disso. É aquela motivação que vem de dentro. Essa motivação que vem de dentro, ela pode muito se associar ao nosso propósito. E se a gente conseguir fazer isso, é excelente, porque essa é a ideia. Que a gente associe essa motivação ao nosso propósito. Que venha de dentro o mover para aquilo que a gente quer. Estou motivada, então peraí, deixa eu unir isso ao meu propósito, para ela se estender por mais tempo. Tem a motivação extrínseca, que é de fora. Depende de elogio, depende de tapinha nas costas, depende de expectativa do outro. E aí eu vou te perguntar, essa motivação externa, ela se sustenta muito tempo na sua vida? Depender de fatores externos vai fazer com que você se sustente? Vai fazer com que você permaneça? Vai fazer com que você tenha clareza do que você quer e do que você é? Depender de fatores externos. Às vezes, sem querer, a gente se envolve nessas questões externas. Tudo bem, às vezes acontece. Mas tão logo a gente perceba, ontem foi engraçado, o story que eu coloquei ontem à noite foi verdade. Até a Fê que está aqui, as meninas colocaram, parabéns, cirúrgico, vídeo, que a live agora, né, ela sai daqui e vai para o YouTube. Por quê? Porque faz sentido eu deixar a live lá. Você assiste mais 15 minutos no YouTube do que aqui no Instagram. Ok. Aí, eu fiquei pensando naquilo, porque foi um elogio, eu achei muito legal aquilo, saber que eu tenho essa direção com vocês. Mas, se eu depender só disso, tem dia que não vem um comentário em lugar nenhum, gente. E aí quer dizer que eu tenho que parar? Por outro lado, eu trabalhei ontem até meia-noite, trabalhei mesmo. Hoje, inclusive, já vou soltar ao ar o podcast Movimento Diário lá no Spotify, que eu voltei a gravá-lo, já estava nos meus projetos e consegui ontem baixar o aplicativo, fazendo bonitinho. Então já tem um episódio hoje. O que é isso? É eu entender que, apesar da motivação externa, de pessoas reconhecendo o meu trabalho, não é isso que sustenta. Mas eu sei o propósito que eu quero com vocês, o lugar que eu ocupo na vida de vocês. Eu sei o posicionamento que eu tenho com vocês. E eu sei o que eu quero alcançar. E é isso que sustenta os meus resultados consistentes. É isso que sustenta eu ir dormir meia-noite e estar pronta às 8h30 da manhã, já entregando conteúdo. É isso que sustenta os meus projetos de vídeo no TikTok, não sei o que, aqui e ali, fazendo. É isso. E ou você tem clareza disso na sua vida, de que o resultado, a motivação externa, ela pode até te ajudar, mas ela não te sustenta, ou você entende isso, ou você vai viver frustrada quando não vier o tapinha nas costas do elogio. Bom dia, Bruna, bom dia, Ju, sejam bem-vindas. É isso. A motivação interna, ela é a que mais te sustenta. Una ela ao seu propósito, para que você sustente mais tempo. Por que será que eu semana passada sabia que eu ia descansar? Porque eu sabia que eu ia trabalhar muito essa semana. Então eu guardei energia para poder suportar. E aí quando vem um elogio externo, legal, bacana, ótimo, meu Deus, obrigada. Mas não é isso que sustenta. E aí eu vou trazer 3 componentes da motivação. E a gente, vou falar a verdade para vocês, a gente erra em 2, tá? A gente só sustenta 1. Fiquem sabendo que a gente só sustenta 1 desses componentes. Os outros 2 a gente se perde, eu tenho certeza absoluta. O primeiro componente da motivação é a direção. Quando ela vem, se a gente dá a direção para ela, a gente fala, não, vou fazer aquilo ali. Ela vem rápido, ela vem pulsante.
Ela pode durar um dia, uma hora, ela vai vir como um foguete. E aí a gente vai lá e fala, vou fazer aquilo ali. É sobre não depender da validação. Tão bom se curar disso, é verdade, Fê? Olha só, direção, vou lá, vou fazer, vai, faça. Ai, Pri, mas eu sou muito intensa. Sim, vai se percebendo, vai aprendendo a ser intencional, a pegar essa motivação e ir jogando em doses, mas faça. Qual é o segundo ponto, o segundo componente da motivação, que aqui eu percebo que a gente já erra, tá? O segundo componente da motivação é a intensidade. Por quê? Porque aí a gente entende, ou a gente, sem clareza, precisa fazer muito esforço. Acha que tem que fazer um esforço subhumano para valer a pena. Porque não, porque agora vai. Isso é muito comum em pessoas sanguíneas, de temperamento sanguíneo. Pessoas que estão a todo tempo, que precisam de novidade a todo tempo, que precisam de coisas diferentes a todo tempo. Meu marido é assim, eu tenho um sanguíneo na minha vida. E ele, se eu deixar, cada dia é uma coisa, cada dia... E aí eu fico assim, sabe? Tentando controlar, porque senão... Aí gasta energia, vai lá, não vou fazer. Aí daqui a pouco volta, porque não deu certo, porque não sei o quê. Para muito fácil, mais fácil que eu, que não paro. Mas aí a gente se completa. Mas a intensidade, ela é o nosso primeiro erro do componente da motivação. Porque a gente quer ir com muita sede ao pote, entendendo que aquilo vai resolver tudo. E não vai. Por isso a clareza. Pra gente entender, tá, vou fazer, mas deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu pensar em estratégias, deixa eu desenhar, deixa eu realmente ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu preciso de ajuda. Se eu tenho consciência emocional, eu consigo tomar decisões nessa hora sem ser intensa demais e gastar tudo numa tacada só. Mas eu preciso aprender a ter essa consciência. E o último ponto importante do componente da motivação é a persistência. A persistência. Fazer até dar certo. E fazer até dar certo não é teimosia, porque você vai recalcular a rota nesse meio do caminho. Mas você não vai abrir mão no primeiro obstáculo. Mas você não vai simplesmente ir lá fazer e aí não deu certo, sair tudo e sair. Certo? Que bom, Tati. Essa palavra cirúrgica, vocês estão gostando dessa palavra, né? Ontem a Fernanda usou, agora você. Olha só, prestem atenção. A intensidade precisa ser dosada e a persistência precisa ser um alicerce. É até dar certo. Recalculando rota, reorganizando, pedindo ajuda, delegando, fazendo o que for necessário, mas mantendo o foco no que você decidiu. Mantendo o foco no que você decidiu. É assim que a gente consegue usar a motivação a nosso favor. Pri, eu tenho que abandonar a motivação? Não. Você tem que aprender a usá-la a seu favor. Por quê? Porque quando eu estou motivada e eu consigo executar, o que acontece? Aumenta a minha autoestima. Quando eu estou motivada e eu consigo fazer, eu reforço a minha potência, a minha autoconfiança. E aí, quando eu faço isso, eu ganho mais um pouquinho de combustível de motivação. Sabe essa brincadeira de colocando fogo aos poucos? É isso. Ai, tô motivada, vai lá e faz, organiza, faz. Fez, o que vai acontecer? Ai, nossa, que bom, deu certo. É mais um pouquinho de autoconfiança. Se eu for enchendo o meu pote de autoconfiança, se eu for enchendo o meu pote de persistência, de realizações, o dia que não acontecer, eu vou ter aí um pouquinho de combustível para suportar o processo. E aí eu sei que nessa hora não é motivação, nessa hora é decisão, nessa hora é clareza, nessa hora é propósito. Então eu vou deixar 3 coisas aqui, 3 dicas, 3 ações para vocês fazerem logo, tá? E já começarem a trabalhar com essa questão da motivação. A primeira coisa que eu vou deixar, se você não tem ainda, que tem
Uma live repleta de mentoradas. Mas se você não tem ainda, você que está assistindo, organize a sua rotina. Tenha uma rotina estruturada. Já falei aqui em lives, qual é o seu inegociável diário? O que você não abre mão diariamente? Tenha uma rotina estruturada. Todos os dias eu tenho que fazer isso, isso, isso. Esses são os meus 80-20, a lei de Pareto, que vai me dar resultado. Isso aqui que eu tenho que fazer, que realmente vai me levar a algum lugar. Faça isso. Tenha uma rotina estruturada, organizada. Segundo ponto importante para não depender da motivação. Cumpra os seus prazos pessoais. Cumpra os seus prazos pessoais. Falei para vocês que no Café com a Psi de fevereiro eu não cumpri o meu prazo pessoal. Eu sabia que o evento ia acontecer antes do carnaval. Eu intencionalmente coloquei que eu ia descansar no carnaval. Não cumpri o meu prazo e paguei o preço. Falei para vocês aqui. Tive prejuízos financeiros, emocionais, de clientes, de tudo. Então, cumpra os seus prazos pessoais. Falei para vocês que ia descansar esse final de semana e descansei. Descansei até a segunda de manhã ainda atendi. Mas descansei à tarde, na hora do jogo, depois do jogo. Saí com meu marido, porque eu precisava descansar. Mas desde terça-feira eu tô numa pegada que eu nem sei de onde vem. Então, como é que você vai construir resultados consistentes se você não cumprir os seus prazos? Cumpra os seus prazos para não depender da motivação. E o último ponto que eu quero deixar para vocês, aprenda a guardar energia. Acho que eu dei uma aula sobre isso dentro da mentoria, mas eu vou falar aqui para vocês rapidamente. Como é que eu guardo energia? A energia nossa não é infinita, ela é finita. Agora eu tô bem. Pensa que eu ia fazer uma live dessa enérgica 10 horas da noite? Nunca. Então o que eu faço? Eu organizo as coisas para que eu use a energia no lugar certo. Vou me arrumar, vou me maquiar. Vou lá, coloco o celular para despertar. Para despertar não, para maquiar. Hoje de manhã aconteceu isso. Todo dia, gente, vocês já sabem que o meu ritual é maquiagem e batom. Todo mundo já sabe. Eu preciso ficar negociando isso comigo mesmo todo dia? Não. Toda vez que eu negocio, aí eu quero não fazer e aí eu gasto energia onde não precisa. Agora de manhã foi isso. Eu coloquei lá, gente, a jornada. Aí eu falei, eu vou me maquiar e vou gravar. Eu não vou. Aí quando eu vi, eu tava brigando comigo mesmo, uma coisa que é automática. Falei, pronto, eu vou pôr o celular e vou gravar, porque eu não preciso gastar energia com isso. Se você tem clareza do que você precisa fazer, isso já é um guarda de energia. Só realize, só faça. Peguei o celular para gravar, pronto. Sem discussão comigo mesma, sem gastar energia, fiz o que precisava ser feito. Aprenda a guardar energia. As coisas mais difíceis são feitas de manhã. O livro A Única Coisa ensina sobre isso. O livro Sem Esforço ensina sobre isso. As coisas mais difíceis são feitas de manhã, no seu melhor horário de pico. Pri, mas eu sou melhor à tarde. Tá, se você é melhor à tarde, você pode ter um organismo inverso, um pouco como meu marido, ele é melhor à tarde também. Mas eu vou falar o que a maioria acontece, o horário da manhã. Se você fizer essas 3 ações, se você fizer uma rotina estruturada, se você cumprir os seus prazos pessoais e se você aprender a guardar energia, você já vai ter dado um bom passo para não ficar refém das emoções, não ficar refém da motivação. A Fernanda falou, sou produtiva de manhã, mas não comunicativa. Aí o conteúdo dela é mais para tarde, o meu é mais de manhã. É isso. Quando você vai se conhecendo, você vai dosando. Para você não ficar refém das emoções, para você não ficar refém da motivação, o primeiro passo que você precisa fazer é se conhecer. Como é que você funciona? Eu falei para vocês aqui como eu funciono, falei um pouquinho como meu marido funciona, a Fê falou. Como é que você funciona? E não como o mundo funciona, como os outros funcionam, como você. Estou pensando em tirar minhas lives para o período da manhã. Eu acho excelente, Adriana. Dificilmente eu faço live à noite. Lá atrás eu fazia live à noite. Por quê? Porque meu horário é de manhã. É mais tranquilo, eu já tomei meu café, estou aqui sossegada. A minha casa é melhor de manhã. Quando você tem clareza,
Quando você tem clareza de quem você é, que você tem autoconhecimento, você consegue ir dosando os seus comportamentos e isso faz com que você se torne mais produtivo e não dependa da motivação. Fundamental, Tati. Como é que foi para vocês? Me falem, gostaram da live? Quero lembrar vocês que tem o Café com a Psi dia 22 de agosto. Essa jornada extraordinária é até lá. Por quê? Porque eu preciso trabalhar bastante, ou seja, eu aqui não dependendo da motivação, fazendo o que precisa ser feito. E depois do Café com a Psi, não vou errar de novo, vou continuar fazendo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a gente precisa ter essa clareza. Se eu posso deixar aqui algo, um conselho para vocês, se eu posso deixar uma orientação importantíssima para vocês conheçam como vocês funcionam e aprendam a criar recursos diários até, para poder funcionar. Esse é o importante. Como é que eu funciono? Se conheçam e aí usem os recursos necessários para não se perder no meio do caminho. Usem os recursos necessários para se manter na rota. Eu uso recursos, descanso quando é preciso, dou umas pausas durante o dia, já falei para vocês, parece tanta coisa. Mas não, simplesmente é entender. Que bom, Fê, fico feliz, vocês estão conversando aí, né? Olha só, eu vou encerrar, né, porque o nosso encontro é rápido, já são 9 horas, meia hora de live, meu Deus do céu. Então bora, olha só, motivação não é inimiga, a motivação, ela é o seu passo inicial para que você possa conquistar os resultados consistentes. Mas não use a motivação de alicerce, tenha clareza de quem você é, clareza emocional para conseguir os novos resultados, tá? Encontro vocês amanhã, que bom, Daísa, que bom. Encontro vocês amanhã vai ser às 7 da manhã, porque às 8 horas eu tenho um compromisso externo, então eu vou fazer a live com vocês às 7 da manhã. Esse conteúdo vai para o YouTube. Quem está assistindo a live, eu quero que vocês compartilhem esse conhecimento. Eu estou sendo intencional, colocando conteúdo no YouTube, colocando conteúdo no Spotify, porque é uma forma de vocês compartilharem para além do Instagram. E temos o nosso Café com a Psi 22 de agosto. Estamos no primeiro lote, já tem link na bio. Preciso que vocês estejam lá, porque é sobre isso que nós vamos falar. Resultados consistentes, resultados extraordinários. Como construir resultados extraordinários. Vai ser no mês de agosto, ou seja, você ainda vai ter um trimestre do ano para poder realmente conquistar o que você colocou lá em dezembro. Que às vezes a gente esquece, passou batido, não colocou, mas agora vocês vão colocar. Certo? Podemos encerrar, Estela? E rede de negócios. Vai ficar no YouTube, daqui a pouco eu posto lá, vocês assistem. Estamos encerrando. Gostaram, gente? Me fala se fez sentido para vocês, escreve aqui para mim para eu saber, antes de eu desligar, se vocês gostaram da live, se fez sentido. Vocês colocaram muito bom, arraso, graças a Deus, tá? É isso, coraçãozinho excelente. Então, amanhã às 7 da manhã, daqui a pouco eu vou colocar no YouTube, compartilhe esse conteúdo, vamos ajudar as outras mulheres, as outras pessoas a não viver frustradas. Que bom, fez muito sentido, Dri, fico feliz. A não viver frustradas. Ser mulheres que realmente executam, fazem a diferença, tá bom? Um excelente dia, que bom. E fiquem com Deus e até amanhã, tá, gente? Beijo, beijo. Tchau.